A chuva, que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Coaching quickly, Regan! Lovely Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Boot Room Podcast. E hoje nós temos um episódio especial de fim de ano, aí o episódio que a gente vai fazer uma retrospectiva do que foi o último ano, né, o ano de 2023, e também falar um pouquinho sobre o que a gente vê para o nosso time em 2024. E, como sempre, estou aqui com a Gisele e com o Duarte. Sejam muito bem-vindos para a gente falar de alguns momentos importantes, interessantes e marcantes do ano de 2023. É verdade. O último desta primeira temporada, né? Foram 8, 7. Acho que foram 8. Este é o 8º, né? Triste, mas feliz pelo novo recomeço e vamos ver o que é que aconteceu em 2023, né? Jingle Bell, já acabou o papel. E assim o torcedor do United não tem lencinho pra chorar. Nossa, pronto. Tinha. Pronto. Desculpa. Fala, Ten Hag! Bom dia, cara. Vocês adoram carecas, né? Não. É foda. Não, a gente adora ver os carecas se lascando, né, no caso. É isso. Não, é bom que a gente começa falando que vai ser um episódio de retrospectiva de 2023 do Liverpool, mas é bom que a gente já ressuscita meme aí também, né? Porque disseram que algumas eras iriam acabar e o pessoal tava feliz porque o Liverpool não foi pra Champions League, ganhou copinha doméstica, mas enfim. É bem interessante também a retrospectiva do Manchester United de 2023, né? E do Newcastle também. Houve gente aí do Newcastle que também ficou sem Europa. Mas na real eu fico zoando, mas isso só me deixa mais puta. Como é que o Liverpool perdeu vaga na Champions pra dois clubes tão incompetentes? Aí Sabe? é Pra ver como a temporada foi ruim, né? Mas o do Newcastle era uma tarefa complicada, atenção. Não, era o grupo da morte, né? Mas é porque Isso é. o Newcastle, tipo assim, pela expectativa que gerou na temporada passada, e pelo que as pessoas falavam, como se o Newcastle fosse tipo o novo City, sei lá, uma parada assim. Mas era exatamente um ponto que o pessoal questionava também, né? O que vai ser esse time sem ter só a Premier League, entre aspas, pra jogar. Sim. Eu sou dessas pessoas Mas enfim. que acha que o Newcastle vai ser, mas não é instantâneo, né? As coisas não são... Não funciona assim. A gente sabe, né, que não funciona assim. Nesse ponto é melhor para eles que sejam assim, né? Um crescimento gradativo, percebendo, pegando experiência, do que igual o PSG, que mete dinheiro e não acontece nada. Exato. Mas enfim, vamos falar de time de futebol de verdade. É foda, essas pessoas que têm TDAH, depois vêm por aqui, contaminam as outras e é isto. Eu sou o Gomes do podcast. Uma mistura de Darwin Nunes com Gomes. Então, é foda. Nossa, cara, caótico, né? É só as partes ruins, né? Dos dois, ainda por cima. Eu sou o caos com déficit de atenção. Vamos pro que interessa, então. Vamos falar. Já vamos começar falando de coisa boa. Eu quero saber de vocês aqui pro nosso recap. A gente vai falar. Pegou várias categorias para fazer aqui o nosso prêmio do Red de 2023. Por um segundo eu esqueci qual ano a gente tava, desculpa. Mas 2023. E logo efeito cara, pandemia. Eu queria saber de você. É efeito pandemia, cara. Cara, já era. Tipo, não tem jeito. A gente tá no ano 3 pós-pandemia. A gente corta de 2019, praticamente, início de 2020 para 2024 direto. Não teve nada nesse meio de tempo aí. Exatamente. Isso. Mas enfim, eu quero saber de vocês. Eu vou começar puxando e eu vou deixar o meu para falar por último, apesar de já estar com todos os nossos eleitos aqui das nossas categorias prontinhos aqui no meu rascunho, na minha colinha. Quero saber de vocês. Quem é o jogador que vocês mais gostaram de assistir no Liverpool em 2024? Aí, só uma coisa... 24? 2024 não, gente. 2023, cara. A pandemia. É isso. Mas, enfim. E só antes de a gente começar, uma das regras, entre aspas, que a gente fez aqui para nossa eleição é que essas categorias, elas englobam tanto o feminino quanto o masculino juntas. Então, assim, é tudo, tá? É tudo. Só não engloba a base, no caso. Mas, enfim.
Senhores, É quem é tudo o menos escolhido de alguns. vocês? É tudo menos alguns. Ora, primeiro é o jogador que mais gostamos de ver, certo? Isso. Exato. Eu vou começar, porque é assim, primeiro as senhoras, mas aqui como homens estão em inferioridade, aqui invertemos a ordem, ok? Eu vou dizer, aquele que eu mais gostei, também sou um pouco parcial nisto, porque era alguém que eu já gostava muito antes, mas eu gostei muito do crescimento, que é o Arnold. Está no meu Ah, top 1. merda. Ah, merda, porra! É o meu, Perdeu porra. o voto dela. Não, mas isto aqui é de cada um, né? Eu então não vou justificar muito, mas eu gostei bastante do crescimento dele e acho que ele é dos jogadores mais importantes do Liverpool neste momento, se é que não é o mais importante, principalmente a nível ofensivo. Vai, Gica. Mas espera aí, já agora, eu tinha depois o Salah e tinha o Alisson no meu top 3, digamos assim. Basicamente vai ter um momento aí que a gente vai falar de top 5 e acho que o nosso vai ficar bem parecido. É, Mas acho que os torcedores do Liverpool, de modo geral, e pessoas que acompanham o Liverpool, vai ser mais ou menos isso. sim. Mas eu também coloquei o Arnold por todas essas questões que você falou. Dentro da temporada passada ainda, quando a gente tá numa temporada horrível e de repente vem numa crescente, eu acho que duas respostas foram: uma, o Fabinho voltando a jogar bem na reta final, e duas, o Arnold jogando em diferentes funções, jogando mais por dentro e tal, ainda sendo lateral, tá, gente? Bom, não jogou como meio-campista, Olha fez que ele tem jogado funções. como meio campista ultimamente. Agora tem, ultimamente No meio do tem, jogo, mas no meio do jogo, não sim. no início. Sim. Chega em momentos, né, que o Klopp faz algumas trocas ali na linha defensiva e o Arnold vai pro meio mesmo. Aí ele não fica Mesmo. lateral mesmo. Vira posição. Aí depois. O Só Gomes que vira geralmente não lateral. dura muito. Ele faz isso pro time ou virar jogo, ou ter um volume, e depois, quando ele consegue o que ele quer, ele vai e coloca o Arnold, faz Sim. mudança de novo e volta o Arnold pro lateral. É mais ou menos isso que ele faz. Tem Exatamente. nuances ali. A gente tá falando de um jogador muito especial que tá começando. E que, estando começando, já fez tanta coisa. E que eu realmente, hoje, é o jogador que eu mais confio que, nas horas ruins, É ele o game changer, né? ele é o game changer. E o Arnold tem uma coisa que, atualmente, na Premier League e no futebol mundial, ele é bem capaz de ser o melhor passador do mundo. Passe longo, ele é de certeza, com mais precisão técnica. E depois, passe a romper linhas. Existem Toni Kroos, existe o Kimmich, o De Bruyne está lesionado, né? Mas e também joga numa posição diferente agora. Com Tá lesionado, mas não morreu, nem desiste. Mas não morreu. Existe, mas tem jogado mais por trás do novo, né? Então não tem estado tão atrás para esse espaço de ruptura. E o Enzo Fernandes do Chelsea. Eu acho que são, principalmente esses jogadores, são que se equiparam bastante ao Arnold. E o Tiago, óbvio. Mas o Tiago, se calhar o Tiago morreu, né? Não sabemos. diferente do De Bruninho, o Thiago talvez tenha morrido. Mas o Arnold está com uma precisão técnica incrível. Pior que essa semana teve foto do Thiago chegando no CT. E eu fiquei tipo assim. Jogador nem novo. mais. Como se fosse uma nova contratação, já diria o Klopp. E olha que existem muitos bons jogadores que são bons passadores e o Arnold consegue estar à frente deles. Também só uma coisa rápida, não te esqueças que vais dizer, Gisele, que é isto é em relação ao ano civil 2023, ou seja, apanha metade da temporada passada e metade da atual. Né? Não estamos a excluir um pouco a temporada passada e o que vem daqui para a frente. Né? Só para deixar claro. Tá, aí, só para eu também falar quem eu mais gostei de ver jogar. Ela ficou muito egocêntrica. Nossa senhora. Eu tava quietinha aqui, mas eu tava ouvindo, tá, gente? Eu não tava igual o Thiago, não. Eu tava presente. Desculpa. Não, sacanagem. Mas o que eu mais gostei de ver foi o Alisson, cara. Assim, eu entendo tudo que vocês falaram do Arnold, mas eu acho que a gente precisa destacar ainda mais o Alisson, porque assim, a gente que acompanha toda semana e todo jogo praticamente, e a gente fala aqui em todo episódio do podcast, a gente fala muito do Alisson sempre. Sim. Como o nível dele é uma coisa absurda. E eu entendo que, é óbvio que teve um papel muito grande do Arnold no que foi o Liverpool em 2023, mas se não houvesse também Alisson, a gente não ia estar fazendo talvez um recap positivo aqui da temporada. Perfeito.
Eu sei que a gente tá tentando fazer um episódio não tão marcado temporalmente, mas o Liverpool hoje é a melhor defesa e o melhor ataque. E quem imaginaria que o Liverpool seria a melhor defesa do campeonato hoje, entendeu? Sem ter um 6 ou Alisson, 5, se eu né? não me- Sim, sem ter um volantezão de ofício. Então, se você pegar a quantidade de jogos que o Liverpool conseguiu clean sheet no final da temporada passada, que aí foi a primeira metade desse ano, muito também se deve ao Alisson, entendeu? Então, cara, tipo, ver ele em campo me passa umas... tipo assim, eu gosto de ver ele também porque ele me passa uma segurança que, cara, eu confiaria minha vida às mãos do Alisson no gol, entendeu? E tem uma coisa que não, Eu de amo que a Carol é certeza, emocionada quando ela vai falar. Eu acho bonitinho, porque eu sou também. ela falou de um jeito muito engraçado. É porque o Alisson especificamente, a discussão sobre o Alisson, ela me tira do sério. Ah, sim. Quem conhece sabe. Ainda mais no Brasil. Quem me conhece sabe. É. Quem me conhece sabe. Certeza que ela Vou teve a jogando mesma. a ótima frase. Certeza que tiveste a mesma sensação agora quando o Keller teve que assumir durante uns jogos agora no final. Que, A minha né? sorte foi que eu não vi. Eu não vi o jogo ao vivo que o Keller foi titular. Que foi contra o Fulham, né? É que são Da aquelas Premier League. bolas onde tu dizes, ok, não é um frango, não é propriamente um erro, mas se fosse o Alisson defendia. É mais por aí. Exato. Sim. Vamos. Acho que a gente vai ficar a gente falar mais do Alisson e do Arnold mesmo. É, Se a gente tá pegar fora. pra olhar, no fim das O contas. nome do as episódio nossas... vai ser Alisson e Arnold. Vamos acelerar um Alisson e bocadinho só. Vamos. Então ficamos só com pra- Arnold e Alisson, né? Isso. É. Os Ah, nossos não, e favoritos. E é só uma engraçado nota. porque... E só uma nota especial para a Fuca, do feminino. Foi uma jogadora que eu gostei sim. muito de ver, porque o meio de campo a gente sempre sofreu muito. E ela, embora não seja uma meio-campista que participa muito de gols ou diretamente, mas mudou a cadência de jogo do Liverpool, então eu gostei muito de Estabilizou o vê-la. meio, né? Sim. Agora, a próxima categoria, que eu acho que é até uma categoria relativamente polêmica às vezes, assim, né? Porque decepção é uma coisa que depende muito da expectativa que a gente gera em cima de alguma coisa. Perfeito. Então, pensar no jogador que mais te decepcionou no ano de 2023, às vezes é difícil. Pelo menos pra mim foi um pouco difícil de pensar aqui, mas eu acabei conseguindo chegar num nome. E vocês? Cheguei em vários, mas vou ver Nossa. dependendo do que vocês vão dizer. Portanto, Como começa, você gente. foi a que falou menos e que começou por último, começa essa então, Carol. Então, mas aqui... Pera lá que me deu uma crise de tosse. Eu tô rouca. Aquela puta merda, cara. Eu ia deixar vocês falarem enquanto eu Tipo, resolvia. não começa comigo não, Então porra. querem que eu comece? Eu posso começar. Ora bem, é assim. Não, agora eu vou, pô. Agora que eu me recuperei, tu quer Então, falar? espera. Espera aí Então agora. Vai que nós já te interrompemos que chega. Então, pra mim, nesse caso, não foi nenhuma questão de decepção por desempenho, necessariamente. Ok. Eu escolhi o Konaté muito por conta da questão de lesão também. Então, assim, sei lá, eu imaginava que depois da temporada que a gente foi vice da Champions, ele meio que fosse assumir a titularidade de vez. E aí muito tem a ver com essa questão que eu falei, da expectativa que a gente gera em cima de alguma coisa. Eu esperava que ele fosse assumir a titularidade e nadar de braçada, entendeu? E mais pro início dessa temporada também, ele acabou... eu acho que ele não tem sido tão titular quanto eu imaginava que ele fosse. Uhum. Só que pra mim é uma categoria muito difícil, como eu falei. Então, tipo assim, pode ser que vocês falando alguma coisa ao longo da resposta de vocês, eu mude completamente de opinião também no meio do caminho. Então, Não, faz sentido. foi o Faz Konaté, sentido que você muito fala. por conta de lesões também. Faz Certo. sentido porque é a melhor dupla de zaga que a gente tem quando estão bem fisicamente e tudo mais é Van Dijk e Konaté. Eu não sei se alguém discorda, mas até a gente falava disso em algum dos Atualmente. episódios sobre a capacidade do Konaté de ser esse equilíbrio defensivo quando o Arnold se torna meio campista durante o jogo. Sim. Ele é o que melhor faz essa cobertura. Então é quando o time fica mais equilibrado, quando ele tá em campo, bem, né? Só que eu não coloquei ele nessa categoria, faz sentido o que você fala, porque eu não acho que ele tenha culpa, né? Já que é questão de lesão, é algo que tá fora do controle. Ele sofre muito com lesão. Ele Às não vezes tem pode sido- não estar, né? Não sabemos. Não está o quê?
às vezes pode não ser. Às vezes pode ser culpa do jogador, né? Não se cuidar, etc. Ah, sim. Mas não sabemos, Pode né? ser. Não sabemos qual que é o caso, não vou julgar, mas Exato. enfim, é bem complicado mesmo. Mas eu não me decepcionei porque ele, ao longo da carreira dele, né? Curta ainda, mas ele é um jogador que se lesiona muito. Então eu não esperava que ele fosse ser muito recorrente, regular. Eu o vejo como um cara de luxo no elenco, porque, Sim. infelizmente, até o momento atual, não é um cara que a gente possa falar. A gente tem um Konaté, então tá resolvido. Porque é um cara que é irregular no sentido de estar disponível pro jogo, né? Uhum. Então, eu não tive essa decepção porque eu não criei a expectativa, entra no que você falou, a expectativa que a gente cria. Pois, isso é um bocado Foi muito, pessoal. Aliás, as duas é, primeiras categorias são um bocado pessoais. Mas sim. foi muito difícil pra mim também escolher essa, até porque eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre vejo o copo meio cheio de todo mundo, eu consigo fazer isso. Então foi difícil e eu coloquei o Luiz Dias como uma decepção. Não acho que ele seja ruim, não acho que ele esteja num nível abaixo ou qualquer coisa, é da minha expectativa, até porque a gente vem de um trio de ataque que tinha o Mané ali. Então a gente tá muito acostumada ok, a bola caiu no trio, alguma coisa vai acontecer, vai dar certo e tal. E ele, ok, fez gols importantes. Quando ele entra no jogo, é difícil marcar o Luiz Dias, é muito difícil ser um defensor contra o Luiz Dias. Mas eu esperava que a essa altura ele já estivesse muito mais. A gente ainda tem dúvidas de quem que é o titular, junto com o trio titular, junto com o Salah. Eu acho que pelo que o Darwin Núñez vem oferecendo nessa temporada, principalmente em participação em gols, em assistências para o Salah que seja, ele seria o titular. Mas na esquerda é a maior dúvida. Até porque, ok, o Jota também se machuca muito, o Gakpo ainda não se firmou, o Klopp ficou também muito tempo com ele insistindo num falso 9. E eu achava, assim, o Luiz Dias é a resposta daquele lado. Aí ele se machuca na temporada passada, Foi grave, né? volta. Sim, foi grave. Então ele. Você pensar que aí ele volta já no fim da temporada, aí começo de temporada, tem esse problema com os pais. Então também é uma coisa que tem contexto. Acho que Sim. é bom eu falar isso. Não tô dizendo, tipo, ele é uma decepção, enfim, tem pra isso. Mas que a essa altura do campeonato, quando eu imaginava o Luiz Dias lá no início, eu imaginava ele já nessa altura sendo um dos principais jogadores do time. E ele ainda não é. Tem tudo pra ser. E tem qualidade para. E é importante, mas não é protagonista ainda nesse time. E eu imaginava ele mais protagonista a essa altura. As minhas escolhas, eu tinha aqui duas. Aliás, tenho três. Mas uma vai um pouco de encontro àquilo que vocês falaram, que é a questão da lesão, que é o Tiago. A decepção por não jogar, né? Mas é uma coisa que nós não podemos avaliar muito. Mas eu vou excluir o Tiago. O outro, vocês agora vão dizer, e pois é, podia ser ele também. Ou então não, porque depende da tal expectativa, né? Mas é o Fábio Carvalho, que não jogou bastante por opção técnica, né? E eu esperava que ele fosse ter mais oportunidades. Eu nunca esperei que ele tivesse assim uma grande, não se fosse afirmar já, nem coisa do tipo. Mas pensei, até pela forma como ele começou a temporada passada, pensei que em 2023 ele tivesse mais alguma continuidade, pelo menos. E foi precisamente o contrário, ele jogou pouquíssimo. Não sei o que aconteceu, não parece haver indícios de nada. Depois foi emprestado e desapareceu, né? Sumiu. Mas aquele que eu vou ficar, apesar de ter melhorado já para o fim, é o Fabinho. Eu acho que o Fabinho era um elemento essencial para a forma como o Liverpool jogava, principalmente ele permitir que a equipa se mantivesse muito acima e fosse estável defensivamente e sobretudo na parte da pressão pós-perda, que é a transição defensiva, que aquele momento onde a equipa perde a bola era o Fabinho que lá estava. E a pior versão do Fabinho resulta na pior versão do Liverpool, do Klopp, ou uma das piores. E portanto tem de ser o Fabinho, embora ele tenha vindo a melhorar já para o fim da temporada, mas eu acho que nunca chegou a ser o tal Fabinho que foi outra hora. Cara, quando eu fui fazer, eu pensei no Fabinho. Eu não coloquei ele pra comentar sobre, porque ele não é mais do elenco. Aí eu pensei, não vou comentar num jogador que saiu. Mas isso que você falou faz muito sentido. Eu até comentei no nosso grupo outro dia, antes do Liverpool se tornar líder da Premier League. Depois de algum jogo eu falei, cara, se o Fabinho não tivesse saído do Liverpool, a gente seria líder com um pouco mais de folga. Eu falei Também isso lá acho. no grupo. Então, sim, acaba sendo uma decepção.
Mas eu não coloquei só por fato dele estar fora. Senão eu também faria, igual fiz a nota da Fuca, eu faria a nota Fabinho, porque... Não, mas ainda bem que assim ficamos todos diferentes. Escolhemos todos um Sim, jogo sim, sim, diferente. sim. E já agora, as minhas 3 opções falam todas português, que é um bocado engraçado. Eu ia comentar sobre o Fábio Carvalho em você. Eu acho que talvez a sua expectativa tenha a ver com ele ser português. E talvez você tenha Não. mais contexto. Não por Ah, nacionalidade, mas por ter tá. mais contexto dele do que a gente aqui, por exemplo. Quando ele chegou no Pois Rio, é eu isso. pensei, beleza, mais um jovem, compõe elenco e tal. Então eu nunca tive uma expectativa de protagonismo dele tão próximo, Sim. entendeu? Alguma coisa tipo, em algum momento pode chegar. Eu vejo o Elliot, Kurt Jones, que são meninos, à frente dele em termos de protagonismo no clube. Eu via, Uhum. né? Então eu Aham. não tinha essa expectativa pessoal, mas você tem muito mais contexto do que ele, do que a gente. É. Talvez um pouco como aconteceu com o Darwin, né? Sim, exato. Vocês ainda não se. Enfim, esqueça lá. Vamos passar para o próximo. Mas aqui o Vamos. essencial foi a Carol, que a Carol deu um ponto importante que tem mais a ver com expectativa do que propriamente desempenho. É, Né? sim. Até por isso que, tipo, o Fábio Carvalho nem passou pela minha cabeça, tá ligado? É. E o Fabinho eu esqueci porque não tá mais no elenco, aí quando você vai olhar, sei lá, nem lembro mais. Tipo, eu nem lembrei do Henderson, em momento algum. Eu tava pensando os nomes pras categorias, mas enfim. Vamos pra próxima. E esse aqui, cara, essa categoria foi muito, 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 muito difícil pra mim. Eu tive que rever todos os gols da Caraca. última temporada e dessa temporada até o momento pra eu conseguir escolher. Então, a categoria de agora é o gol mais bonito de 2023. Então, lembrando pro ouvinte que é do ano de 2023. Então, é de 1º de janeiro à frente, até o momento que a gente tá fazendo essa gravação aqui. E, cara, teve muito gol bonito, viu? Teve. Com o E Fulham, assim, então. na minha cabeça, tem gols que eu gosto mais do que o gol que eu escolhi. Mas não é o gol preferido, né? A categoria. É o gol mais Mais bonito. bonito. É. É. Até porque isso podes Então, usar no momento mais bonito. Acho que era assim, mais bonito. Favorito. É isso. o meu favorito eu não saberia pensar porque não tem essa categoria. A gente tem colocado a categoria. Se colocou a categoria, eu pulei a categoria, agora eu tô no sal. Mas o gol mais bonito eu coloquei o do Maca contra o Fulham. Eu achei o gol mais bonito. Porra, mano. É isso mesmo. É Mas isso. acho que a Não, gente é pode falar o sério. preferido também, só pra ter mais uma opçãozinha. Ok, Puta ok. merda. Tá, o preferido eu vou colocar o segundo gol do Darwin Núñez contra o Newcastle nessa temporada para a virada. Boa. Porque eu pensei Boa escolha. também no primeiro gol do Gakpo no 7-0, porque o jogo tava muito enrolado. Eu, Muito O enrolado. gol que o Martinez ficou procurando o Salah, né? Não. Esse não é o Não, o primeiro. primeiro do Gakpo, desculpa. É o primeiro. Porque Nossa, o jogo tava muito enrolado. E aí eu escolhi o do Gakpo porque o Gakpo tava chegando, aquela coisa ia pro United, tava quase tudo certo pro United, aí no final vai pro Liverpool, aí é o primeiro jogo, o United favorito, não sei o quê, o jogo tava embaçado e ele pega e faz um gol que corta pro ladinho, né? Vai pra linha de fundo, corta pro ladinho e joga fazendo a curvinha assim. Foi um gol muito bonito e um gol que desamarrou, pegou e desarmou o United emocionalmente falando, porque o jogo estava muito competitivo, estava muito qualquer coisa pode acontecer, e depois desse gol o United desarma e foi justamente com o jogador que a gente deu um chapéu neles e tal, então eu tenho muito carinho com esse gol em específico. Depois tem mais 6, né, mas esse foi o gol que desbloqueou tudo, que armou tudo que aconteceu, né. Então eu tenho carinho nesses dois gols. eu gosto do Arnold contra o City. Achei que foi um bom Sim. gol. Sim. E Sim. a comemoração também de mandar para lá. Arnold, qual? Pera, desculpa, minha Do cabeça empate bugou contra aqui o agora. City. Contra o City. O Arnold tá. no empate contra o City. Com certeza seria meu top 3. Não, mas de bonito ou preferido? Preferido para mim, o bonito para mim é o McAllister tá. contra o Fulham. O meu preferido, se você for pra pegar só umzinho, é até contraditório, porque assim, foi muito triste, cara. É o gol de letra do Darwin contra o Real Madrid. Você sabia, né? É porque, cara, aquele gol foi uma coisa assim sensacional. Foi uma Na coisa altura assim, foi feliz, né? Se o Nossa. resultado final fosse positivo, certeza que seria meu favorito, assim, disparado. Não teria um outro gol pra poder se equiparar, mas como deu E merda assim, no final. em termos de preferência, tipo assim, se não for esse, qual é? É o gol de empate do Darwin contra o Newcastle.
Se não for esse, é o gol da virada contra o Newcastle, que foi do Darwin. Então, assim, completamente darwinizado. É Darwin. No gol preferido. É Darwinizado. o Darwin, é isso. Mas qual foi o que achaste mais bonito, Carol? Não sei se também foi o McAllister. O mais bonito pra mim foi o do Arnold de falta contra o Fulham. Porque eu tenho uma paixão absurda por gol de falta. E, cara, foi uma coisa, tipo, muito, muito, muito... Cara, eu acho sensacional. Acho muito lindo o gol de Sim, falta. sim. É uma coisa que é um tipo de gol que tá em escassez hoje em dia, né? Mas, assim, foi até engraçado, porque pra poder chegar nesse gol, eu, tipo assim, assisti todos os gols que eu consegui ver ali. Aí eu fui indo por eliminação pra ver qual que eu Sim. iria escolher. Então, tipo assim, tinha muitas opções, cara. Então, tipo, dimensão honrosa tem várias. Por E a exemplo, sua escolha faz tem sentido? Termina, Oi? desculpa. Termina. Não, pode falar. Não, eu ia falar que a sua escolha faz sentido, porque assim, o do McAllister, pra mim, esteticamente falando, quando você olha, é o mais bonito. E a gente sabe que ele tem qualidade pra isso. Mas que, sei lá, eu poderia acertar um chute feliz numa pelada de qualquer um. Bagre também faz golaço. Eu entendo. E o gol de falta é difícil um Bagre fazer um gol de falta sem querer. Não, não tem. Quando sai um gol de falta, geralmente ou é o goleiro que deu muito. Foi muito ruim, alguma coisa muito merda aconteceu com a defesa, ou é porque o jogador é craque. E no caso do Arnold foi porque ele é craque. Ok. Talvez se a bola tivesse entrado direto, bate na trave e entra, não bate nas costas do goleiro e entra, eu pensasse mais um pouco, mas É porque de isso não qualquer é forma, atribuído ao Arnold, né? Pela Premier. esse gol, inclusive, é um gol contra, né? Pela Premier Eu League. Pra quero mim é mais do que a Arnold. Premier vá a merda. Exato. Pra mim é do Arnold. Concordo. Ah, Exatamente. caguei. Da mesma forma que pra mim o Salah quebrou recordes de jogos seguidos participando de gols, mesmo com aquela assistência pro Lute no gol do mal anulado contra o Tottenham. Exatamente. Esse gol foi do Arnold, de ponto. Mas sim, eu entendo a sua posicionamento, a sua posição por conta disso. E aí, tipo assim, eu tive dificuldade pra escolher, e aí eu fiz meio que um top 3, sabe? Tipo, Arnold de falta, Darwin de letra contra o Real Madrid, que, cara, o gol de letra também é uma coisa absurda, porque pra mim a plasticidade é uma coisa bizarra. E teve aquela puxeta do Dias contra o Bournemouth também, que foi nesse ano, não foi? Contra o Bournemouth. Acho que foi contra o Bournemouth. Foi esse ano. Lembrei. Pô, Foi cara, esse ano. é muito bonito, porque é muito diferente também, né? É uma coisa em comum. E pra Sim. mim é uma coisa que pesa muito, tá ligado? É Não verdade. estou recordado. Vou ter que ir ver. Como vocês Veja. podem ver, eu realmente fui atrás de todos os gols Não pra foi? tentar Sim. escolher o mais bonito. E o que eu mais estou a Foi curtir divertido. é a tua paixão a falar disso. Ah, cara, normal. É porque você não conversou comigo durante o processo da escolha. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que depois Aí valeria você colocar lá fica no perfil do abismado. Twitter, Carol, o seu top 10, já que você assistiu todos. É. Cara, tem muitos, tipo, vamos colocar então. Vamos trabalhar em cima disso aí. Beleza. Vamos pro Olha. próximo tópico. Então, vamos para o próximo tópico, que é... Ah, mas só antes da gente passar pro próximo tópico, eu tenho que fazer uma observação também, que eu tenho que fazer uma menção honrosa ao gol da Robinger contra o Ashton. Que eu também achei muito bonito. Ela E o pega aquela bola da... de fora da área. E também o da... A novinha, camisa 13, A Enderby. Enderby? Enderby. contra o City. Isso, que ela dá o chapéu, né? Ah, Sim, é, puta a merda, Copa. que golaço. Absurdo. Que gol absurdo. Ah, bom que a gente não vai conseguir eleger só um no fim das contas, a gente vai citar um monte, né? Então vamos pro próximo tópico. E aí, galera, comenta aí qual que é o gol favorito deles. O mais bonito e o favorito, E aí- né? Que a gente fez duas em uma. Sim. A gente acabou criando uma categoria aqui no meio do podcast. Muito bom. Mas agora a gente vai falar de fato uma categoria que foi o nosso favorito, que foi o momento favorito de 2023. Cara, eu acho que se esse aqui não for unanimidade, eu vou ficar muito surpresa. Eu só quero dizer que eu escolhi um diferente porque eu sabia o que é que vocês iam escolher. Então Mas eu vou Você começar a escolheu, falar Carol, que, vai. pra passar na sua frente, foi o gol do Jota contra o Tottenham. Pra mim não existe nenhum momento mais favorito possível, cara. Sei lá. Mas não precisa A ser primeira gol, coisa que veio na atenção. minha cabeça foi isso. Não Não- precisa ser gol, mas, cara, a forma como foi, Richarlison empatando, não servindo de nada. O Lucas Moura dando aquela bola errada pro Jota. Cara, pra mim tem todos os elementos possíveis pra eu ficar, tipo Exato. assim, completamente feliz com aquele gol. Tem uma Pro história. Duarte É talvez faça perfeito, menos é sentido do que simplesmente pra perfeito. gente.
Não, Pra faz, eu gente é sei, perfeito. É eu porque sei o aqui que no é que vocês Brasil, estão a falar. lá no Brasil, o Richarlison é tratado de carrasco do Liverpool. Acredite se quiser. Ele é tratado assim. Eu estou a par, eu estou a par. Inclusive o Lucas Pois Moura é. por outras razões, né? Sim, Enfim. exato. Mas esse momento é especial mesmo. Eu sou muito indecisa. Foi muito difícil pra mim escolher esse. Então eu coloquei esse, o momento que dá virada contra o Tottenham. O 7-0, que não tem como. É tipo, de todos os jogos, o que no final das contas ficou mais importante pra história. Também foi esse 7-0. É a maior goleada Você da tem história do certeza disso? confronto. Você tem Hã? certeza que é o momento que mais. Você tem certeza que foi um momento tão importante assim pra história? Porque há controvérsias, né? Ah, Ah, é, bom, né? A pronto. virada do. Nem lembro que. Era Do o Arsenal Arsenal. Do Arsenal. contra nem lembro quem é mais O Villa, importante. né? Aston Contra Villa. o Villa. Exato. Então eu fico com ou um 7-0. Até coloquei aqui, ó, o 3-2 contra o Tottenham, o momento do gol do Jota. E o 2-1 contra o Newcastle. Eu acho que Sim. esse 2-1 contra o Newcastle, se a gente perde esse jogo, a temporada é uma. E a gente vira esse jogo, a temporada é outra. Na minha humilde opinião, de quem acredita muito no mental, no futebol. Às vezes muito mais importante do que qualidade, ter um mental forte. Então, quando Sim. a gente vira esse jogo da forma que foi, com um a menos, todo o contexto desse jogo, eu acho que ali permite a gente, mesmo tropeçando contra o Lutantan, a gente chega no final do ano ali brigando nas cabeças. E esse jogo, pra mim, é chave pra isso. Então, eu ponho esses 3 momentos, eu não consigo definir. Me aceitem como eu sou. E não me peça pra mudar essas manias que você já Oh, perdoou. e E músicas dos você, anos Eduardo? 60. Ah, cara, por essa eu não esperava, não. O momento Também não, karaokê da Gisele no também episódio. não. E aposto que é Siga. tipo uma banda à toa, mas pronto. Ah, o meu favorito, eu sabia que vocês iam escolher esses, portanto, também tem um pouco essa parte do jogo de engraçado de tentar escolher um para ser diferente, né? Senão vamos estar aqui a falar todos do mesmo. E o meu momento favorito foi o momento do cofrinho do Arnold contra o Ah, não, não, não. Não foi. Não foi. Para. Foi. Não, estou a brincar. Eu pus aqui um parênteses cofrinho do Mentira que você Arnold. tá brincando. Tava Não, não, perfeito ser o cofrinho do Arnold. não, não. É que o meu momento favorito não é um momento específico, é mais um momento de a redenção do Arnold, porque o Arnold começa mal o ano e agora é um dos jogadores mais importantes, quiçá do mundo, né? E, e acho que isso é o meu momento favorito. Bom, agora que eu estou a pensar, eu escolhi muitas vezes o Arnold. Se calhar devia ter pensado nisto. Mas pronto, fica o Mas isso cofrinho quer então, dizer que é alguma para. coisa, né? Não sei, é o jogador que mais me está a dar prazer. Eu não tenho propriamente paixões específicas por jogadores, mas estou a curtir muito o Arnold. Ah, Acho que de ter é visto muito bom nascer. ser ele. Por toda a identificação com o clube, por todo esse contexto, a gente fica. Não tem como, fica mais feliz do que um jogador que a gente nem sabe se torce pro time. Eu, pelo menos, isso inclui muito. Isso tem muito peso, assim, Sim. pra Eu eu estou gostar mais muito de um pela a jogador, questão não. de. Eu antes acompanhava muito a base e ver o Arnold da base e depois fazer a transição para o profissional e tudo o que Pronto. ele ganhou Sim. é como se fosse um jogador meu, que nunca foi. Provavelmente não vai ser, mas é isso. O cofrinho do Arnold, fica. Cofrinho. Posso começar com o momento que menos gostei? Agora O a gente próximo? Sim, sai senhor. de só coisa boa, né? Certa decepção, Sim. pra um do que esse vai ser mais difícil pelo menos pra mim, falar sobre. Eu vou começar com um que não significa que eu não concorde, mas que eu acho que podia ter sido feito de outra forma, se calhar noutra altura, que é a saída do Firmino e de outros jogadores, do Fabinho, do Henderson, do Milner, que embora eu acho que fosse necessário, é sempre triste. Acho que não foi muito justo com a forma que foi. É justa a homenagem ao Firmino, óbvio que sim, e justa a homenagem ao Milner, o Henderson e o Fabinho, pronto, lá saíram sim, mais ou menos à toa, né? Mas eu acho que é o momento que eu menos curti, porque também mostrou um pouco de algumas fragilidades em algumas coisas. Acho que a questão, por exemplo, do Anderson podia ter sido resolvida antes, a nível de rendimento, e do Fabinho também, pelo que ele dava à equipa e a não substituição do Fabinho em si, e parece que há meio com uma mágoa aí meio estranha, que se calhar era evitável porque foram jogadores importantes, e a do Firmino é mais pela questão emocional, né? E do Milner igual, que pronto,
São jogadores que se identificaram muito com o clube. O Firmino é um dos melhores jogadores do Liverpool do século, da história. E é isso. Eu entendo o que você fala, porque principalmente do Rende e do Fabinho. Porque o Milner e o Firmino foi uma coisa condensada, né? A gente foi terminando a temporada já preparada para aquilo, as homenagens acontecendo e tal. O Henderson e o Fabinho nem tanto. Mas de todos eles, em termos de idolatria, identificação e tudo mais, o Firmino, na minha visão, tá acima. Talvez seja a visão da brasileira, talvez a visão dos ingleses seja o Henderson, por ser inglês e capitão e tal. Mas acho que não. Até porque o Firmino tem moral, né? O Henderson não tem. É foda. Pensar por esse lado. Eu tô aqui pensando, a minha visão de brasileiro. Não, eu estive lá. O Firmino é muito mais amado do que o Henderson. Eu tô falando besteira. Tem música e tudo pra ele. Foi bem difícil. Eu chorei muito. Do momento que foi confirmado que ele não voltaria mais, cada momento dele, cada gol, cada coisa eu chorava. Então. Mas fez sentido, não é? Era um ciclo que se tinha de fechar, mas não Sim. significa que tínhamos gostado desse momento. Né? Sim. É porque Ninguém foi uma disse- temporada difícil, né? Se fosse uma coisa assim, tá se despedindo o campeão, tá se despedindo numa temporada boa, né? E tal. E a gente sabe que até os contextos que a gente fala de outros episódios do City, de como nos roubou muito desse elenco. O Firmino merecia ser maior do que ele é em termos de títulos, por exemplo. Enfim, e a forma como ele sai, ele faz aquele gol de empate, mas que não era o suficiente, a gente precisava vencer aquele jogo pra continuar Sim. sonhando com. Talvez se tivesse vencido, o gosto Champions. seria diferente, né? Vencido, digo, ter Então hipótese. ficou bem amargo. Tipo, a gente teve uma temporada ruim, a gente tá se despedindo de um ídolo. Foi muita emocional, foi muito pesado, assim, pro torcedor do Liverpool nessa reta final da temporada passada. Foi muitas coisas que aconteceram, né? Um trauma com o Real Madrid, a gente perde daquele jeito depois de abrir de 2-0. Firmino se despedindo, fora de Champions, foi muita coisa, cara. E já agora, nunca ninguém aprendeu a dizer adeus, né? E é isso, termino dessa maneira. Uau! Uau! Nossa. Eu acho que até você me fez mudar de pensamento, e talvez esse seja realmente. Eu coloquei, obviamente, a derrota pro Real Madrid, como foi. Quem poderia imaginar, né, Gisele? Eu pensei que ela ia colocar a do Tottenham. Roubado. Não, essa só me dá raiva, não me dá tristeza. Dá raiva, né? Pois entendeu? Aquela coisa do. Mas é o que menos custou, né? Tudo. Eu sinto orgulho desse time que perdeu pro Tottenham da forma que foi. Entendeu? E o 5-2 foi muito esquisito. Né? A gente. E foi tão esquisito que a gente abriu 2-0, tava todo mundo muito feliz e eu tava tipo. Não vai ficar assim, não vai terminar assim. Esse time, nessa temporada, tudo que tá acontecendo, não vai ficar assim. Sai 2-1 e tal. Foi uma temporada esquisita, foi um jogo esquisito. Todo o contexto de Real Madrid e Liverpool nas últimas temporadas também pesaram, né? Então é traumático. E tem uma O coisa Fabinho, também, tipo que a assim, gente desejava estar aqui agora, foi. Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, eu que te interrompi dessa vez, desculpa, pode ir. Não, eu queria fazer um adendo com relação ao jogo. É só essa conclusão em relação ao Fabinho, né? Que a gente fala tanto que se ele tivesse nessa temporada, eu acho que a gente estava em outro nível. Mas nesse jogo em específico, foi um jogo que ficou muito marcado, uma atuação horrorosa dele, um negócio horripilante. Então é meio bizarro. Esse jogo, num geral, assim, é muito bizarro pra mim. Então é meio traumático. Sim, e o zoado desse jogo é porque é cruel, cara, porque você tinha um resultado absurdamente bom na mão e os deuses do futebol vêm e arrancam ele de você de uma forma que, cara, você olha no final do jogo e você fala, pra quê? Tipo, por quê? Por que tinha que ser assim, sabe? Sim. É muito ruim, cara. Eu demorei pra me recuperar. Só você não. Eu pensei em colocar esse momento como o que eu menos gostei. Só que o que eu tava pensando é, tipo, meio que você falou também sobre o jogador que mais decepcionou, aquela coisa. Pra mim é difícil citar esses momentos, porque pelo menos na minha cabeça, a minha memória, ela vai apagando essas coisas, sabe? Então, tipo assim, eu cheguei aqui na minha colinha com uma coisa, sei lá, que foi um jogo ridículo, tipo, que nem deveria, acho que talvez estar entre as opções, tipo... Minha memória apelou pro momento mais recente, que foi o empate contra o Luton Town, por exemplo. Mas, tipo...
Termina. Oi? Termina. De novo. Mas, tipo assim, vocês citando, falando da questão das saídas, dos jogadores e tudo mais, eu parei pra pensar que uma coisa que me decepcionou muito foi a forma como o Henderson lidou com a saída dele. Entendeu? Sim. E também, tipo assim, por todo o histórico dele, aquela questão das campanhas contra a homofobia, aquela coisa toda, Rainbow Laces, enfim. A forma como ele se colocava também, como aparentemente um capitão exemplar pro clube, Já pro foi até time, pra premiado por isso, comunidade. né? Foi premiado por isso, inclusive. Então, tipo assim, vocês citando. Quando vocês falaram das saídas, a primeira coisa que me veio à cabeça quando vocês falaram das saídas foi a decepção com a forma como o Henderson saiu, sabe? Sim. Porque Sim. ele é claro, também tem a ver com expectativa, né? Que você deposita mas expectativa na pessoa. Mas essa expectativa, ele colocou sobre ele mesmo. Igual o pessoal fala, mas por que vocês ficam cobrando o Henderson por ter ido pra Arábia e vocês não cobram Fabinho, Firmino e tal? Mas nenhum deles nunca se colocou como um personagem em que estivesse muito centrado nessas pautas, sabe? Que ele se Muito pelo permitiu contrário, ser né? admirado, ele se permitiu ser admirado, premiado, idolatrado por questões que facilmente foram chutadas de lado quando a questão do dinheiro, que ele pode falar, não é dinheiro, ponto. Porque se você continuar jogando, ele tinha mercado pra ir pra outros times. Na própria Premier League ele poderia ir. Sabe, um Brighton, um Aston Villa, ele não poderia ter ido? Lógico que poderia ter ido. Mas ele quis ir pra lá porque era mais dinheiro, também o contexto de jogar. Sim, claro, ser protagonista de um time numa liga que tá nos holofotes e tal, ok. Mas a decepção nesse personagem somente não é só a expectativa que a gente cria, foi a expectativa que ele permitiu. Ele construiu a imagem dele, então, em torno disso. Se permitiu ser idolatrado por isso. Então, ele mesmo quebrou com uma coisa que ele construiu pra ele. Então, é meio complicado. Eu Mas estava é aqui a pensar numa coisa. Tu não colocaste a tua ida a Anfield como o teu momento favorito da temporada? a gente ainda não 2020. chegou no momento favorito da temporada. Chegamos sim, foi passada, não foi? Não tá aqui. Eu comentei com vocês até antes de começar a gravar. E eu que não comentei, porque eu Nossa. tenho TDAH. Nossa senhora. Bem que ela disse que se ela começasse a falar sobre o assunto antes da gravação, ela ia achar que ela realmente tinha falado durante a Falou, gravação. exato. Eu e devia falei. ter falado. Meu Pra amigo. mim tava dito. Meu amigo. Eu fico maluco. Pô, com certeza meu momento favorito foi assistir o jogo do feminino. E também foi um dos piores porque foi derrota, mas Então é a categoria meio-meio, né? categoria Podemos- meio. Categoria aleatória. Vamos criar uma categoria aleatória? Vamos. Eu Vamos. em Enfield vendo o Liverpool ser derrotado com um gol roubado. Acho que eu falo isso no bom. podcast, né? Olha, Todo podcast. eu gostei de saber os vossos menos favoritos. Acho que são todos legítimos, né? Também é um pouco pessoal este. Na verdade, são todas as categorias são muito Todos pessoais. pessoais. Né? É isso que eu ia E falar. a próxima, qual que Essa é? categoria mais ou menos pessoal. Todos são pessoais, pelo amor de Deus. Tirando a do gol mais Mas- bonito, talvez. Não, mesmo o assim gol é mais pessoal, bonito é cara. mais Porque depende muito do gosto. Tipo, é igual mas- vocês estavam falando, de cara vocês puseram o gol do Maca, mas tipo... É isso. Aí depois a gente complementar, mas qualquer bagre pode fazer uma parada dessa num dia de sorte. Entendeu? Tá bom, Mas- mas né? Enfim. A gente tá falando do Maca, tá falando de quem chegou nessa temporada já, contratação, então eu quero saber de vocês, qual foi a melhor contratação na visão de vocês em 2023? Posso começar agora, que eu não comecei Uhum. nenhuma, eu acho? Sim, senhora. Eu acho. Para não te esqueceres também. Sim. Eu vou de McAllister. Eu vou de McAllister porque, principalmente por a gente justamente ter perdido Henderson e Fabinho, que seria titular e reserva de um 6 ou 5, primeiro volante. E a gente contrata o Maca, e quando você vai pensar no contexto geral, numa expectativa dele jogar mais próximo do gol, né? E ele faz o papel de ser um primeiro volante com as limitações defensivas que tem. E, óbvio, não é brilhante, mas vai muito bem. Tanto que a gente, no momento da gravação desse podcast, é líder da Premier League por vários contextos. E uma delas é ele, na medida do possível, fazer um bom trabalho ali, muitas vezes se sacrificar, né? Porque ele poderia estar participando mais dos momentos decisivos, poderia, de repente, ter mais gols ou mais assistências ou qualquer coisa do tipo. E em qualquer lugar
Eu tenho a sensação de que qualquer coisa que a gente pedir pro McAllister, o Klopp pedir pro McAllister fazer, ele vai dar o melhor, vai fazer bem na medida do possível. O mental dele vai estar muito forte para cumprir o que ele tem que cumprir. Então, eu coloco ele como a melhor contratação. Eu sei que a gente lambe o Dominic Szoboszlai em praticamente todos os episódios. E Mais é um. um excelente jogador. Tem o Gravenberch, que é craquinho. Tem O Endo, que é Endo, fofinho. que é fofinho. Mas eu acho que Tem o Gakpo dentro... ainda, não se esqueça. Ele chega no Natal do ano passado, pô, em 2022. Hein? Não, chega em janeiro. O mercado só abre em janeiro. É? Mas É, ele começou em janeiro, né, a jogar. exato. Não, é Só abre em verdade. É janeiro. verdade. É verdade. Mas eu mantenho, eu não sabia, mas talvez eu mude de ideia depois que vocês usarem os argumentos de vocês, eu reflita sobre, porque eu não refleti sobre o Gakpo. Eu coloquei ele, eu Certo. pensei, na minha cabeça ele é da temporada passada. Mas eu fico com o McAllister. Certo. Carol? Fala o teu primeiro. Eu quero O meu deixar primeiro pro último. é o mesmo. Eu queria dar um beijinho na bochecha de Gica, porque o meu também é o McAllister, por uma razão simples, que é. Eu acho Ai, até vocês que. estão muito chatos, os dois de duplinho o tempo todo aí, não é? Que vocês Desculpa. escolhem. Eu aposto que o teu também é o McAllister, mas. Não é. Não é? Ok. Por isso que eu pedi pra Claro deixar que por não. último. Ok. Como é que sabias que o meu era o McAllister? Não sabia, né? Não. Sei. Eu só... É porque o meu é... Segue. Eu sigo. Eu tenho uma justificação simples. O McTen, porque. Se nós pensarmos bem, se calhar há aqui jogadores até que são mais vistosos que o McAllister e que se calhar até individualmente são melhores que o McAllister. Mas eu acho que talvez um pouco de síndrome de treinador, eu acho que é a questão do McAllister ser o jogador mais importante da contratação, de todas as contratações que foram feitas em 2023, porque é o mais completo e é aquele que traz mais dinâmica ao grupo e ao meio campo, porque se pensarmos bem, o Liverpool desfaz do seu meio campo e o McAllister é dos poucos jogadores, se calhar no mundo, em alto nível, que consegue juntar um pouco de tudo aquilo que os outros dois que saíram, ou três que saíram do meio campo, e entregar com mais qualidade ainda, não é? Então, pensando bem, o Szoboszlai é um jogador que me parece que vem acrescentar qualidade a mais, mas não vem ser uma peça determinante. Ou seja, eu sinto, esta é uma sensação, isto pode mudar, mas eu sinto que se o Liverpool não fosse atrás do Szoboszlai, iria arranjar outro similar de alguma maneira, ou mesmo dentro da equipa iria arranjar dinâmicas de alguém criativo, como o Szoboszlai. E eu não quero dizer que o Szoboszlai é descartável, atenção. Mas estou a dizer que o McAllister tem tudo para se tornar uma peça fundamental, que os outros acho que ainda não têm. O Endo é um jogador claramente para compor elenco. O Gakpo acho que foi um jogador contratado também para encher um pouco. Eu ainda acho que o Gakpo foi uma contratação meio que tentar colmatar o Dias, porque ia ficar muito tempo fora, e ao mesmo tempo já preparando o testemunho do Firmino, do Gakpo Além da poder jogar como oportunidade de novo. mercado, né? Porque foi um E a preço bem oportunidade. abaixo do que praticado hoje em dia. Exatamente. E o Gravenberch, eu acho O McAllister também, né? Que foi Sim. uma coisa que vocês não comentaram ainda, mas o McAllister foi absurdamente barato, entre Foi barato. aspas. O que comparado torna com ele os ainda demais. mais especial em termos de janela. E o Gravenberch, eu acho que também é mais um jogador que vem dar uma qualidade a mais, não propriamente ser uma figura logo de caras. E Eu até acho que no longo prazo, o Dominic vem a ser mais decisivo do que o McAllister. Né? Que é o sim, jogador mas que faz o gol, que dá assistência e tal. Mas o mais influente no jogo é o McAllister. é isso. Dinâmicas, sobretudo. Sim. É isso. Ele tem que 0 assistências. Acho que tem, né? Acho que Não, tem uma nenhuma. assistência pro Darwin. A primeira dele foi Tem até pro uma. Darwin, aquele gol. Pronto. Não, tem. Pro Darwin. Sim, tem uma. Ah, tá. Entendi nenhuma. Sim. Tem uma. E tem o gol, né? Que marcou agora. Mas são recentes. Né? E ele tem jogado fora de posição e rende na mesma. Portanto, eu acho que acaba por ser uma cálice, porque eu acho que se vai tornar um dos pilares da equipe. Sobretudo. E aí eu vou pegar e vou pra um lado completamente diferente. Eu vou escolher a contratação da pré-temporada. É que eu, na verdade, eu fiquei entre duas jogadoras. Eu fiquei entre a Robinger e a Haug. Por quê?
Assim, eu sei que vocês têm todos os argumentos táticos aí de vocês, essa coisa toda, decisivo, importante, pilar para a equipe, blá, 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 aquela coisa toda. Só que, tipo Blá, assim, blá, blá. você... vá. Chamou o nosso Tirou-nos papo para a de merda. papo merdinha. Nossa. É vocês com esse papinho Nossa. merda de vocês? Nossa, Nossa. cara, você tinha que fazer um drama, né, Gisele? Não, estou com ela nesta. Tinha que fazer um drama. Mas, você também, vocês dois, vocês estão muito concordando tudo hoje. Vocês dois contra mim hoje. Não tô entendendo o que tá acontecendo. porra. Vou parar de apresentar essa merda, hein? O título, Ó, do eu vou o título do podcast tinha que ser Duarte, Gisele contra Carol. Para mim está certo. basicamente. Mas Vai. eu escolhi a Robinger porque eu acho que, assim, pelo menos desse início de temporada, eu acho que ela teve um impacto absurdo no time feminino. E aí eu acabei balançando um pouquinho com a Sophie Hogg também, porque ela chegou meio que assim, um pouquinho devagar, digamos assim, e ela chegou pra substituir a Kate Stengel, porque foi a artilheira do time em temporada passada, se eu não me engano. E os gols dela foram muito importantes pro time feminino. Só que aí você pega o Liverpool, especificamente da Hogg, eu tô quase trocando meu voto durante o meu argumento, mas tudo bem. E ela chega como a contratação recorde do time, a contratação recorde de uma jogadora que saiu do campeonato italiano. E apesar de começar meio com os contratempos, não tão bem, teve a lesão no rosto, aquela coisa toda, ela já é artilheira do time, se eu não me engano, na temporada. Já tem muitas participações e ela tá começando a se tornar o que a gente imaginava. Mas a Robinger, especificamente, eu citei até um gol dela, no gol mais bonito, gol / favorito. E, cara, é porque, assim, eu sinto nela que ela pode ser uma peça muito importante pro time. A gente já citou a Fuka, que eu amo de paixão, que também chegou esse ano, né? Que ela chegou no meio da temporada passada. Eu pensei em colocá-la, mas eu fiquei... Tipo, ficou meio que esse top 3 pra mim, sabe? Mas eu acabei ficando com a Robinger, porque, sei lá, em alguns momentos ela faz algumas jogadas que plasticamente, ou mesmo se você parar pra, pô, cara, aquele passe, a forma como ela lidou com aquela jogada é diferente. E aí é meio que uma contratação que me traz muita esperança pro futuro também, porque ela é jovem. Então Justo. é uma coisa meio que, tipo, cara, é como se pra mim ela fosse uma cara nova, uma referência nova pro time feminino que eu enxergo como um time que tá me dando criando muita expectativa boa, sabe? Tá me criando uma sensação muito boa de assistir os jogos e isso passa muito por ela. Legal. Eu vou fazer também uma nota. Eu tô fazendo só nota, né? Porque eu não sou indecisa e a Carol falando me veio na cabeça. Maika. Não 2023. Nossa, sim. Porque até por incompetência do nosso querido treinador, que ela tá começando a ser titular só agora, mais pro final da temporada, final de 2023. Mas eu acho que pra 2024 ela vai ser algo que muda também, muda o nível do time, porque a gente sofria muito gols por insegurança de goleira. E ela é muito mais segura, cara. Quando ela tá jogando, o time, sei lá. É igual quando a gente fala do Alisson, né? O time tem mais segurança quando tá o Alisson em campo. Agora eu queria saber de vocês qual foi a surpresa, o momento que mais surpreendeu vocês no ano de 2023. É um momento? Tá. A gente já conversou sobre isso, então momento, eu não vou precisar Não, é a nem me coisa. estender. É a coisa. É coisa. É a coisa que mais te surpreendeu. Eu não vou me estender, porque a gente já falou sobre isso em outra categoria. Mas eu coloquei as saídas de Fabinho e Henderson como o que mais me surpreendeu em 2023. Pela forma que foi, ninguém esperava. E é isso. E eu acho que não precisa eu me alongar aqui falando sobre isso, porque a gente já falou. Mas é isso. Exatamente. Eu tenho dois. O primeiro é um momento coletivo, que é a equipa feminina. Não pensei que fosse começar tão bem. Eu estava um pouco afastado de informações sobre... Quer dizer, informações fui tendo, mas de viver mais o dia-a-dia. Agora vou tendo mais informações com qualidade e vou vendo alguns jogos. E surpreende-me a equipa feminina estar bem. Principalmente a questão de investimento na estrutura e tudo mais. E o outro é o Kwanzaa. Eu não conhecia o Kwanzaa. Sim.
e gosto bastante. Óbvio que ele faz parte de uma escola meio. Isto é um assunto para outra coisa, mas faz parte da escola daqueles defensores um pouco. Eu vou usar a expressão, eu não queria usar, mas eu acho que faz parte dos zagueiros soca-fofo. Peço desculpa, mas acho que faz. Que são aqueles que não batem. Acho que é muito essa escola Van Dijk. Só que o Van Dijk faz isso. É uma sim. coisa que eu tenho que dizer. Eu trabalho com formação e ainda bem que o Van Dijk existe. Mas o Van Dijk faz aquilo na perfeição. Vocês não podem querer ser Van Dijk se não dá bote. Porque o Van Dijk dá bote, só dá no momento certo. Pronto. Isto, toda a gente aí que joga. Ele não é o. Dar ele não é bote por dar ansioso. bote é burrice. É exatamente. Mas Ele são não dá bote jogadores quando que... não precisa ser dado. Cara, Exatamente. matou a pau. Como é que eu esqueci do Kwansá, de citar o Kwansá e a compra do Mel. Eu ia falar Mel Pub, né? O podcast do nosso amigo Maurício. Comprámos, sim. Nós comprámos e agora mudámos o nome e estamos aqui. O centro de treinamento Mel foi a compra me surpreendeu porque até esse episódio a diretoria não me parecia muito preocupada com o time feminino. Após esse episódio eu começo, opa, tem algo acontecendo. Então eu colocaria principalmente esses dois. No masculino a saída do Henderson e do Fabinho, no feminino a compra do CT de treinamento. Do CT de treinamento, de novo eu falei isso, do CT. Sem ter treinamento. Mas como eu estava a dizer, antes de ser interrompido por o Sr. Andreola, Desculpa! pronto, o Kwansá é um jogador com muitas qualidades que eu aprecio e que eu não esperava, eu não conhecendo, né? Eu não esperava que ele fosse ter uma resposta já tão pronta para certos jogos. Ele é muito jovem. Posso falar? Espera, ele é muito jovem e tem um futuro e só tenho mais uma coisa a dizer. É isso. No primeiro episódio, quando a gente tá falando de contratações, que se a gente tá decepcionado ou não, você fala de zagueiro. Você falou que tinha que ter contratado um zagueiro. Exatamente. Era isso que eu ia falar nesse primeiro a seguir. episódio. Sim, você fala nesse primeiro episódio que você não sabe se o Kwansá tem nível e Exatamente. você não acompanha. E toda vez que eu vejo um jogo do Kwansá que vai muito bem, eu lembro da sua fala. Tipo, será que o Kwansá vai entregar isso que se espera? E tá entregando, né? Quer dizer, tem alguns momentos. Entrega é aquela coisa. Eu sinto que se ele for colocado agora num jogo de maior exigência, ele não vai conseguir responder. Até porque ele sofre fisicamente, ele nunca acaba o jogo 90 minutos, né? Qual foi o jogo que ele entrou como titular? E fez o Foi pênalti? agora E saiu? Foi contra o Crystal Palace. Contra o Palace. Contra o Crystal Palace, exatamente. Então, ali mostrou o nível de maturidade, talvez, e tal. Que tem coisas pra se desenvolver, mas é normal, né? Natural. Ele mesmo fisicamente, ele nunca termina os jogos, mano. É engraçado. Uhum. É engraçado. Eu acho que não é alguém... mas é igual o caso do Bajcetic também. Você não vai esperar ele com aquele físico maravilhoso dele, que ele termine todos os jogos, entendeu? É que para zagueiro é normal teres uma condição física diferente. Para meio campista tem um maior desgaste, né? A tendência, pelo menos. É por isso que eu digo que eles são tipo só um palito mesmo, tá ligado? Sim, ela é um palitinho. E o Stefan teve a questão de, tipo, nada tá dando certo, você tá dando certo. E a gente pegou o menino e jogou na fogueira e foi jogo atrás de jogo, que obviamente o corpo dele, ele não estava preparado para aquela carga. E aí começou... Não, óbvio, não sou perita, né? Tô basicamente dizendo que ele tá se lesionando porque ele jogou muito, não sei. Mas foi meio irresponsável pela urgência. Mas o próprio Klopp falou que a lesão dele tem a ver com a carga excessiva. É foda, o profissional é foda, e pancadas e tudo mais. Mas bom ponto aqui da nossa amiga do TDAH, era exatamente o que eu ia falar a seguir. Que eu, no primeiro episódio, eu coloquei os meus pontos de interrogação no Kwansá. Obviamente não sendo pejorativo com o Kwansá, mas não conhecendo, né? Não conhecia, tenho que colocar a interrogação. Mas é isso. Bom pro futuro pra ele, prevejo boas coisas pra ele, espero estar certo. Espero que ele vá muito bem. E aí, o meu momento, a coisa mais surpreendente, na verdade, a Gisele já falou um pouquinho, porque teve a questão de comprar a Melwood de volta, né? E passar a ser o CT do time feminino. E em conjunto com isso também teve a questão da gente quebrar o recorde de contratação, que foi que eu já citei isso por conta da ROG, né? Mas, assim,
essa foi a categoria que eu não consegui eleger uma coisa só. Foram essas duas, e aí eu acabei colocando de uma forma que talvez seja parecido, mas um pouquinho diferente do que vocês falaram, que é a saída do Fabinho e do Henderson como foi. Só que para mim foi mais surpreendente não chegar um cara que, tipo assim, chegasse para se afirmar naquela posição. Aí eu até acabei traduzindo, quando eu fui escrever meu rascunho, a contratação do Endo. Porque, tipo assim, se você for parar pra olhar, eu não esperava, tipo, eu também não conhecia o Endo, não vou mentir falar que eu conhecia ele, porque eu não conhecia mesmo. Então, tipo assim, quando você olha e fala, cara, saiu o Fabinho, saiu o Henderson, que por mais que a gente soubesse que tivesse os problemas dele, é o Endo que vai resolver? Não é o Endo que vai resolver. O Liverpool não vai atrás de ninguém pra, tipo, terminar de se afirmar nessa reestruturação de meio de campo. Então é um combo da saída deles, mas mais ainda, o Liverpool não se mexer por um nome mais, talvez, consolidado, digamos assim. Na verdade, não é nem o não se mexer. Tentou, mas acabou não conseguindo por N motivos. Aí você tem Caicedo na conversa, você tem Lavia que tá na conversa. O Bajcetic vai ou não vai se afirmar? Ele vai ficar jogando como meio mais defensivo? O Klopp vai tentar usar ele mais à frente? Como é que vai ser a situação toda? Então, essa situação toda do volante foi uma coisa que me surpreendeu muito. A forma como ela aconteceu, a forma como ela foi conduzida. E aí, no fim das contas, Endo, eu te amo muito. Eu amei o gol que você fez. Golaço contra o Fulham. Sim. Mas assim, eu olho e penso, não é a solução. E me surpreende o Liverpool não ter conseguido uma solução. Mas acho que esse é o gancho perfeito pro próximo item, né? Porque você tá falando de volante e tal, como isso te surpreendeu. E o próximo item é uma contratação que gostariam que tivesse acontecido. E eu acho que vai ser meio que unânime que a gente precisava de um volante, de um primeiro volante. Se a gente for colocar o nome, óbvio, o Bundelling vai entrar nisso, porque todo mundo esperava que ele fosse... ele fosse entrar. Eu até citei ele, porque a expectativa para ele, a chegada dele era muito grande. Mas o fato do time estar tão despreparado para o que aconteceu de fato, tanto em termos do que foi a temporada, tanto em termos do que precisar fazer no mercado, acabou não acontecendo, né? Então, mas sim, eu esperava que ele fosse vestir a camisa do Liverpool. Então é mas principalmente um 6, né? A gente esperava que fosse contratar um 6. E aí entra em todas essas questões que a Carol trouxe. A gente chegou, é uma saída surpresa, depois a gente tenta se movimentar, não dá certo, e acaba vindo o Endo. Mas como... Vou voltar também em outro episódio, Vindo nesse primeiro Endo. episódio. Vindo Endo. Vindo Endo, tá doendo. Mano, tá doendo, mano. E voltando ao que o Duarte falou, e eu me perdi no que eu ia dizer. Pera. Bem Duarte feito. falou alguma coisa em alguma temporada. Ah, tá. Que por mais que, ok, o Caicedo não veio, a gente estourar a banca por ele não veio, antes de contratar o Endo, por exemplo, daria para ter usado esse mesmo dinheiro para talvez trazer outros nomes? Seria arriscado? Acho que eles pensaram, então vamos pagar menos, um nome menos arriscado, porque a gente já sabe o que esperar. E querendo ou não, o Endo não é a resposta. Tanto que o McAllister tá jogando de primeiro volante. Ele não é a resposta, mas em momentos específicos do jogo, ele tá sendo uma peça importante do elenco. Igual a gente fala, seja pra segurar resultado, seja pra entrar em um jogo em que a gente tá com um jogador a menos. Algum desses motivos, ele entra e ele tem uma resposta boa. O próprio Fulham, né, o jogo contra o Fulham, se ele não tá no elenco, é capaz da gente não ter virado o jogo. Não só pelo gol em si. E eu acho que o gol faz toda a diferença. Ela quando começa a falar, ela desculpa. e não Sim, consegue, sim. não dá. Não, e eu fujo completamente do tema da conversa, porque eu entro nisso, aí eu lembro de outra coisa e vou pra outra coisa. Eu já tava falando de expulsões do Liverpool e eu saio mesmo, pode me voltar pro lugar. Vai, Carol. Mas os jogadores, só pra interromper, eu coloquei o Bundelliga e o Florentino, que talvez fosse o jogador dentro de uma taxa alta que a gente pudesse utilizar, já que a gente ofereceu 110 milhões de libras no Caicedo. A gente poderia ter oferecido o que o Benfica queria pelo Florentino. É Florentino mesmo o nome dele? É. Florentino Luiz. Pô, Talvez pudesse ter eu não sei sido. eu não sei o que vocês vão achar, mas nesse ponto aqui, no que eu gostaria de que tivesse acontecido, eu pensei no Enzo Fernandes, cara. Nossa. Ah, foda. Eu nem lembrei. Porque é 2023, Sim. exatamente. Boa, bem porque ele lembrado. viria Porque poderia ser na janela de inverno. inverno. Eu pensei nisso, mas depois pensei, mas ele já fazia parte do Chelsea. Mas agora é que estou a ver, não.
fez parte de Chelsea em 2023. É Bem verdade. pensado. Mas é só Vocês isso? viram que eu caguei pra janela de inverno, né? Nessas Completamente. nesse rolê. Completamente. Mas o Enzo faz todo sentido. Olha, Lembra que a gente sonhou com Enzo, Bellingham e Caicedo? eu Nossa! A gente era muito iludido. Nossa. pensei, Emocionamos. houve até edits com esses três, né? A imagem desse Tem. meio campo novo. Tem. Eu pensei em Bellingham, obviamente. Eu também tentei fazer realista, né? Porque senão ia buscar um Mbappé e pronto, né? Ah, sim, sim. Pronto. É o que Pensei eu no Enzo. esperava, né? O Bellingham eu esperava. O Mbappé eu nunca esperei. Pois, exato. Pensei no Enzo também, mas depois foi a tal questão que eu disse. Pensei no Bellingham, mas depois, mais realisticamente ainda, eu sei que vai parecer estúpido agora, mas houve ali uma altura do ano onde eu pensei que fazia mais sentido, porque eu pensava que o Liverpool ia jogar de uma maneira diferente, ia voltar um pouco, ia manter um pouco aquilo que era antes. Eu pensei no Amrabat, que também teve algumas ligações, e por uma questão de eu pensei que a equipa ia ser aqueles meio-campistas mais físicos, mais tratar pior a bola, e até porque as ligações eram o Manu Koné, era o Kefren Turan, que eram jogadores muito mais físicos, né? Então eu pensei no Amrabat também. E depois, agora já para o fim, é no Caicedo, obviamente. Acho que o Caicedo, quando estamos a falar de um meio campo mais elaborado agora, dinâmicas diferentes e tudo mais, tinha de ser o Caicedo, né? Acho que o Caicedo caía que nem uma luva aqui. Foi Embora o primeiro nome que eu pensei, mas como o Liverpool fez a jogada, a minha cabeça fez a decepção do time, sabe? De não ter feito isso. Então, meu entendimento, o Liverpool fez o possível para ter o Caicedo. Não aconteceu. Fez, né? É. Mas é triste. É Sim. triste, mas vida que segue. Não, de todos, eu acho que o que melhor se encaixaria no momento atual seria o Caicedo. Ele estaria muito mais feliz também se ele estivesse no Liverpool que no Chelsea. Olha, só queria dizer aqui uma coisa antes, Não, que é... sem dúvida alguma, né? Acho que qualquer jogador estaria mais feliz no Liverpool do que no Chelsea. E Com depois isso é muito certeza. mau, porque o Enzo e o Caicedo até jogam bem, têm bons momentos, só que o momento do Chelsea é mau e acaba por fazer com que eles estão tendo uma temporada péssima, né? Mas pronto, não... Que pena. Espero que o dinheiro esteja valendo a pena, né? Porque eles poderiam estar felizes, líder da Premier League, com mais. Se os dois estivessem no Liverpool agora, a gente estaria já com 5, 6 pontos de Exatamente, já era campeão. vantagem. Taça dourada e tudo mais. Não, mas eu acho que nós podemos passar agora para uma categoria que é que jogador gostariam de ver subir o seu rendimento para 2024 e depois fazíamos o top 5 para fechar. O que é que vocês acham? Ok. Aham. Então, que jogador gostariam de ver subir o seu rendimento para 2024? O que é que vocês digam primeiro? Eu quero ser o último neste. Vai, Carol. Comece esse. Ah, cara, eu simplesmente esqueci de botar isso no meu rascunho, vocês vão ter que falar antes de mim. Vai, Mas Zica, não, enquanto ela precisa escolhe. não. Não? Não, já, eu fiz mentalmente essa... Eu li essa categoria e eu fiz mentalmente, eu só não coloquei no rascunho, mas ok, Luís ok. Dias. Luís Dias. Pois tu Eu tinhas coloquei dito, né? Luís 3. Dias. A gente discutiu Sim. bastante sobre o Luís Dias, né? É verdade. Não vale a pena estar... Né? Eu coloquei 3. Manda ver. Caramba! Eu coloquei o Dominic Szoboszlai. Mais? Eu acho que ele vem Szoboszlai. vindo bem, mas eu acho que ele pode, tanto defensivamente, entregar um pouco mais. Ele tem capacidade para isso. Quanto para ser mais decisivo. Uhum. Às vezes eu acho que, por exemplo, ele busca muito os outros jogadores quando ele mesmo pode, de repente, chamar a responsabilidade para si, sabe? De resolver a jogada. Sim. Eu acho que ele ainda pode entregar isso. Não tô dizendo que tipo, ele tá mal porque ele não tá fazendo isso. Não é. Mas é um jogador que eu vejo potencial para ser ainda melhor. Né? Foi uma resposta boa pra gente, mas eu acho que ele ainda pode crescer. Óbvio, é a primeira temporada dele na Premier League e no Liverpool. Então, obviamente, a gente ainda espera uma escalada. Mas eu acho que ele pode crescer nisso. Também coloquei o Luís Dias, porque foi a minha decepção. Né? Eu coloquei lá o jogador que mais decepcionou foi o Lúcio. Sim. Porque eu espero mais dele, e não só espero pela minha própria expectativa, porque eu sei que ele pode mais. E da jogadora que eu coloquei, né, que foi a jogadora que eu mais gostei de assistir, foi a Fuca, e eu coloquei que eu gostaria de ver o rendimento dela subir em 2024. Porque ela foi um motorzinho para um time do jeito que chegou, no meio da temporada passada, numa temporada não muito boa, e agora é o motorzinho do time num time que tem mais elementos, mas que o Liverpool, coletivamente, o feminino, ainda tem coisas a mostrar, ainda tem coisas a evoluir. E eu acho que dentro desse cenário, a Fuca ali no meio campo, por mais que já seja uma jogadora muito regular, na minha opinião, ela ainda pode ser muito mais
incisiva em algumas. Queres que ela seja cara em e não alguns mais uma apenas, né? Exato, eu acho que ela ainda tem caminho aí de crescimento para ser mais protagonista do que apenas influente. Certo. Ora É bem, isso. eu escolhi um jogador que até nem é propriamente a performance dele em si. Ele, quando joga, costuma cumprir bastante. Vou ser polémico. Eu acho que era um jogador que eu, como fã de futebol, eu gostaria de ver noutra equipa que no Liverpool. Atenção a isto que eu vou dizer. Porque eu acho que Ai, meu ele. Deus do céu. Atenção. Porque eu acho que ele se encaixa. Gakpo. Não. Acho que ele se encaixa num outro estilo futebolístico e acho que ele a jogar aqui tem algumas dificuldades. Desde o dia 1, praticamente. Jota. Não, o Jota está mais que Ah, fala, fala, pelo amor de Não, Deus, que eu tô agora ganhada. vou falar o antes. Acho que é um jogador que tem qualidade para ser mais protagonista ainda. Jesus Cristo. E como é uma promessa, um diamante, é um jovem, é o Elliot. 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 Falou Ah. diamante, já era. Eu acho que o Elliot tem detalhes mesmo muito, muito, muito bons. Coisas mesmo muito, muito boas. E eu acho que o estilo que onde ele entrou no Liverpool, o estilo de jogo do Liverpool não era propriamente adequado ao que ele faz, que ele é enquanto jogador. Tanto que nós não sabemos bem, ele joga ali pela meia direita, às vezes joga como ponta direita, né? Então, porque é meio que uma adaptação àquilo que acontece. E eu sinto que ele, noutro clube, talvez outra era do futebol, ele tivesse mais protagonismo, mas é isso. Eu espero que o Elliot se afirme de alguma maneira. E pronto. Boa. Tenho- Posso falar uma Sim, curiosidade fixe. sobre o Elliot? Fala. Ele contratou uma pessoa, um profissional, para ajudá-lo a melhorar a finalização. Olha. Não sei se vocês E sabem ele já é disso. top. Ele já é top nisso, já- né? Sim, Ele sempre mas teve essa meia distância. ele tem um treinador focado em finalização pessoal para ele. Uhum. Inclusive, Bom. só pra. Já que vocês citaram o Elliot, o gol dele contra o Palace tava aí nos meus finalistas de gol mais bonito. Foi É bonito bom, mesmo. a bola faz Esse mais jogo efeito. foi bizarro, né? Foi muito gol bonito por poucos minutos. Me Mas vocês não lembrou o acham que o Elliot Suárez. tem toda uma personalidade de craque de timing que ele usou? Tem. Ah, tem. Ele tem Tem uma tudo pra aura ser ali. craque. Ele tem a aura. Ele não passa despercebido. Não É. tem Mas jeito. vocês Ele também não pode... sentem que ele está meio desenquadrado do estilo do Liverpool? Eu sinto muito isso. É. Eu sinto muito. Sabe o que Infelizmente. ele me lembra também? Devido às proporções, em termos de o que pode entregar e o time, o encaixe e tal. Não. Lá vou falar do Real Madrid, né? Que é Respeita um o Elliot, trauma pelo meu, amor de então eu Deus. acabo falando bastante. Não, o Rodrigo. Ah, Rodrigo e Real Madrid. estou a entender. Nas devidas proporções, Não, é Claro. obviamente. É porque ele falou Mas- Coutinho, eu falei, pô, respeito o Elliot. O Elliot não fica fingindo lesão nas costas, né? Não, É pelo porque ele contrário. torce pro time. Esse bosta. Sim, ele torce pro time. O ódio. Mas é isso. Agora temos aí. E o seu, Vamos Carol? então agora. O cara falou? Oi? Você falou o Falei o seu? Dias. É porque, Ah, é. pô, Aí. não tinha muito mais que falar do Dias, entendeu? Uhum. Né, a gente acaba falando bastante, E é- né, em outros tópicos. Sim, fechou. Sim. Acaba, às vezes, uma coisa respondendo a outra pelas notas que a gente faz. Eu acho que o E top aí, 5 quando nem a- vamos justificar, né? Tem o top 5. Top 5 acho que é só. É só Só citar falar. mesmo, porque eu acho que, pelo menos o meu. Aliás, o meu tem um nome aqui que eu acabei não citando antes, aí eu vou ter que fazer uma justificativa, Exato. mas. A maioria das coisas a gente já tem justificativa mesmo. Vocês querem começar? Vai. Pode ser. Vai, Gica, ou queres que comece eu? Vai? Pode ir? Posso? Ok. Pode. Eu pus por ordem até, ok? Eu acho que é merecido. Vai um pouco daquilo que a Carol falou, portanto, o Alisson para mim é o primeiro. Foi o mais regular, foi o que manteve tudo. Portanto, não pode ser outro jogador senão o Alisson, que foi o mais importante para o Liverpool, de certeza, em 2023. Senão, Cara, se o seu foi igual ao meu, eu vou ficar puta. Vai. Continua. a seguir, não tem como não ser o Salah, não é? Apesar Também. apesar de toda a oscilação que ele pode ter durante os jogos em termos de jogadas e tudo mais, entregou sempre. E isso do Salah é exímio, portanto, nós não falamos muito do Salah neste coisa, mas pronto. É só ouvir os passados que nós já escrutinámos o Salah torto e direito. Depois o Arnold pelo Inclusive, crescimento. Salah gol 200 aí contra o Fulham, só pra registrar. Exatamente. Mais um recorde. Seu top 3, por enquanto, é igualzinho ao meu. Vai. Pronto. Mas depois o Arnold, pelo crescimento que teve,
Também já falámos, não precisamos estar aqui muito. Depois eu tenho 2 jogadores aqui que estão um pouco parelhos, porque eu acho que tanto o McAllister como o Szoboszlai foram jogadores importantes para esta metade, e acho que eu não conseguia pô-los um acima do outro, o outro abaixo, não sei o quê, e até para incluir outro jogador que eu acho que merece estar aqui. Portanto, o McAllister e o Szoboszlai para mim estão juntos nessa importância. Acho que vieram dar uma dinâmica completamente diferente, um sangue novo e tudo o que já falamos também. E no fim é polémico, porque vai um pouco, não é, quando eu for justificar vocês vão perceber, mas vai um pouco contra aquilo Eu que a acho que eu Carol sei falou. quem é. Quem é? Quem é que achas? Não, fala aí, fala aí. Não, fala, que eu quero saber. Darwin. Não, vai que eu erro. Não, fala, por favor, não tenhas medo. Não, eu pensei entre o Jones ou o Elliott. Não. Era o Konaté. Mas eu pensei muito no Jones porque Ah. ele foi tempo. Ah! Sabes porquê? Boa. Porque eu senti que o Konaté, houve muitos momentos onde o Konaté era o melhor do Liverpool. Uhum. E ele mesmo estando machucado, nós sentíamos essa falta, porque o Van Dijk não estava totalmente bem. Eu já estou a falar um pouco mais da temporada passada, né? Ou seja, metade, aquela de janeiro até maio. O Konaté regressa de lesão e joga sempre, e o Liverpool cresce bastante. Volta a tal questão que a Gica falou, do Arnold passar para o meio e o Konaté quase que ficar lá como lateral direito, mas não era, é central pelo lado direito, né? Que é proteger aquela área. A gente até discutiu, né? Tipo assim, a questão do Matip ou o Konaté O Konaté, né? fazendo essa função. A gente discutiu no episódio passado. Sim, e que o Konaté era 1000 vezes melhor e mais indicado. E acho que a vários momentos o Konaté foi o melhor do Liverpool. Acho que esta temporada não, mas se eu fosse fazer uma retrospectiva de 2023, é óbvio que depois entram aqui alguns jogadores, por exemplo, o Van Dijk e o próprio Robertson, que crescem muito agora no final e merecem talvez estar aqui ao frente do Konaté, né? Porque o Konaté, o ano 2023 do Konaté é marcado por lesões, ou seja, irregular. Mas alguma coisa me diz que em termos de performance o Konaté merece estar no meu top 5. E é isso. Quase fez igual, mas não tão Quase. igual. É porque eu coloquei tanto o Konaté como o Van Dijk pra fazer comentários. Sabe, o notas. Eu não coloquei eles, mas eu coloquei no notas pra poder Top falar. 6. Quase. Na verdade, eu fiz um top 6, mas comentar, mas. Cara, a eu gente não consigo. consegue se ater a quantidade Não que a gente consigo. delimitou pra cada categoria, né? É Não. foda. Eu coloquei em primeiro o Alisson também. Todas essas questões. A gente só permite. Os outros jogadores só têm esses momentos de decisão porque o Alisson mantém o Liverpool sempre competitivo nos jogos. Nos jogos que poderiam ter sido perdidos, alguma coisa, o Alisson mantém o time competitivo para que outros jogadores possam se tornar protagonistas. Então eu acho ele peça fundamental. Coloco ele. Eu não coloquei ele como o jogador que eu mais gostei, porque isso ele é regular. Toda temporada ele faz isso. É isso. Não, É isso. Por então, isso é que eu só não por isso. interrompi a Carol também, porque É, exato. Porque faz todo sentido o que ela faz todo falou. sentido, exato. Aham. Em segundo lugar, eu coloquei o Salah. Não tenho o que dizer, é um jogador decisivo, um jogador que muito não participativo. Hoje não mais do jogo todo, mas igual a gente falou, ele desbloqueia, ele resolve com passe ou com... Nem precisa ser a assistência ou passe, mas com a circulação da jogada, o desenho da jogada, ele é bizarro. Não tem como tirar ele disso. Em terceiro lugar também coloquei o Arnold, foi o meu jogador que eu mais gostei de ver nessa temporada. Em quarto lugar, eu coloquei o Maka. Vem muito com o que eu disse, o McAllister, né? Vem muito com o que eu disse em relação a ser o cara a melhor contratação e as respostas que ele trouxe e o que ele permite ao time, jogando fora do que é cômodo para ele. Em quinto, eu coloquei o Darwin, porque o Darwin Núñez foi um jogador que chega com uma expectativa de ok, é homem-gol. Não funciona bem assim, tem a questão de perder muito gol, de ser o caos, não sei o quê, tá. Mas essa temporada, especificamente, ele tá muito mais participativo, né, em assistência, gols e tal. Então, além do caos, muitas vezes a gente até falou, né, que ele foi muito mais sóbrio do que caos, e no bom sentido, porque eu gosto do caos dele, mas quando ele faz um jogo que ele é sóbrio na partida, faz muita diferença até para os outros jogadores jogarem melhor. Então, eu acho que o Darwin tá numa crescente, continua perdendo gols, continua tendo essas coisas que são dele, que talvez melhore, talvez não, mas ok, nenhum jogador é perfeito, ele tem as fraquezas dele,
Mas eu acho que hoje ele é muito mais importante pro Liverpool do que ele foi no início. Então, eu não consigo tirar ele disso daqui. E aí, esse seria fechando meu top 5, não é isso? E eu incluí o Dominic Szoboszlai ali num sexto lugar, porque Tá. é isso, ele entrega algo que meio-campistas não costumavam entregar no Liverpool nos últimos anos, é algo diferente. E eu fiz a nota especial pro Konaté e pro Van Dijk, o Konaté por essa questão que se a gente tem essas nuances do Arnold jogando mais por dentro e todas essas questões. O Konaté, ele é importantíssimo para garantir que isso não interfira tanto no desequilíbrio do time, né? Então, isso justamente que o Duarte falou, então não vou me estender. E o Van Dijk, que a faixa de capitão fez muito bem a ele. Por mais que tenha tido ali alguns momentos de oscilações, ele tá lembrando, nesse momento da temporada, o Van Dijk que concorreu à Bola de Ouro. Então, É não teria verdade. como não comentar esse momento do Van Dijk. E é isso. Gostei do teu top. Top 10, né? No caso. Mas tipo assim, faz o top 5 aí, mas é só 5, inclui feminino e masculino. Gisele, 7. Simples assim, entendeu? Estou E do triste por feminino não eu não incluir fujo mais. dos nomes. E do feminino eu não fujo dos nomes que a gente já falou no decorrer das categorias. Não tem como. Não é isso. Eu estou triste por não incluir mais do feminino, mas também acho que sinto-me um bocado desenquadrado e merece mais respeito à análise, portanto. É isso. Como vocês já dissertaram muito sobre o assunto, eu vou só meio que jogar aqui o do masculino que eu fiz, que foi Alisson, Salah, Arnold, Darwin e Maca. Não tem muito mais o que justificar. E aí, do feminino eu também fiz separado. Eu coloquei Ok. a Robinger, a Sophie Hogg, a Diana Clark, que eu acabei não comentando sobre a contratação, mas... Sim, mano. Cara, tipo, pilar defensivo, jogando absurdamente Nossa. bem. Sim. Concorreu a prêmio de jogadora do mês. Eu citei a Fuca muito por conta dela ter dado a estabilidade que ela deu pro meio de campo. Aí eu acabei colocando essas contratações mais recentes mais à frente por conta muito da memória também, que tá mais recente. E aí eu também queria fazer uma observação com relação a Bonner na zaga. Porque ela não é mais uma criança, só que o time tem funcionado muito bem com ela, a Fisk e a Clark. Eu gostei da contratação da Fisk e acho que ela tá jogando bem. Só que a Clark, especificamente, cara, eu gosto muito dela desde o dia 1 que eu comecei a pesquisar mais, a tentar conhecer mais sobre ela quando ela chegou. E a Bonner, cara, tipo, ela, além de tudo, ela ainda é um símbolo muito importante desse time. Então tem um pouquinho disso também. Se tornou a jogadora com o maior número de jogos pelo time. Então tem essa questão que talvez não deveria entrar, mas eu vou colocar porque o top 5 é meu e é isso aí. Mas ela também tem feito gols em bola parada. Então, assim, eu acho que eu tinha que fazer uma menção a ela, porque, querendo ou não, ela é um ponto muito importante nessa zaga que é muito jovem. A Clark é muito jovem, a Fisk não é tão jovem quanto a Clark, mas ela também é jovem, chegou do West Ham para essa temporada. Então, assim, eu tinha que colocar a Bonner porque ela é uma referência muito importante para o nosso sistema defensivo. Então ficou isso daí, do masculino e do feminino. Gostei bastante. Aqui do jogo, Carol. Trivago. Você tinha que soltar essa uma vez, né? Mas, Confesso enfim, que gostei agora... bastante das vossas respostas. Estão muito parecidas, mas têm. O essencial está diferente. Que era Do isso que eu ponto de queria. vista, né? Era isso que eu queria. Ora bem, essa temporada acabou, certo? Então vamos por terminada a primeira temporada do podcast, não é temporada do livro. A temporada acabou aqui para nós. Tentaremos trazer uma nova dinâmica, novas dinâmicas, sobretudo a nível de conteúdo, cortes, de mesmo o formato do podcast. Tentaremos fazer de outra maneira. Tentaremos não fazer de outra maneira. Para também ser um pouco mais sócio, um pouco mais bonito, não é? Novas coisas virão, vocês terão de esperar para ver, não vamos revelar todos os nossos segredos, também temos os nossos trunfos, né? Mas aguardem que chegaremos provavelmente no final de janeiro, né? E é isso. Esperamos que a gente volte no final de janeiro para poder falar que estamos ainda líderes da Premier League ou por aí. Tomara que seja. Exatamente.
E com o André. E também já vai ter um pouquinho mais de coisa de com o André. Já vai ter mais coisa da janela de inverno também, né? Sim. Exato. E vamos dar é logo assunto. Logo aí, pau. Pronto, a gente já volta falando de janela de inverno. Exatamente. Vai ser bom. Falar Confia em nós. inverno, que friaca, né? Já agora vamos trazer convidados. Aí, né? Porque aqui tá um inferno. Vamos trazer novos convidados também para 2024. Povo aí da gente engraçada, gente importante, gente com conhecimento e vamos expandir a nossa base, né? Bom que ele jogou na nossa cara agora, Gisele, que a gente não tem Que a gente não tem conhecimento. Mas já que ele conhecimento. vai trazer gente com conhecimento. Não, gente importante, sobretudo. Importante. A gente não é Inteligente, importante, A gente e não não é tem importante. conhecimento. inteligente e com conhecimento. Faz o podcast sozinho, então, pô. Beleza. Estou brincando. Essa é a hora que você fala, não é assim, eu amo vocês são lindos, Não. maravilhosos, inteligentes, etc. Se isto houvesse um roteiro disto, mas não há, portanto, eu digo as verdades e as verdades não são nada do que tu falaste, então tá aí. A gente é feia, burra, desinteressante. Tu, sobretudo, és E tem chato. TDAH. Não, depois não sei nem se eu volto pra aqui no em janeiro. Tu, sobretudo, és chato. Tens E esse. você, que não vai nem fazer uma curiosidade final? Pois é. Mas eu Eita, tenho te uma. pegando Mas você fogo. fez a curiosidade do Elliot, pô. Fizeste por mim, é verdade. E eu tinha uma, mas não verdade. apontei. Qual é que era? Agora também foda-se. Ela já deu. Salvei seu rabo, então, com a curiosidade do Elliot. Salvou. Muito obrigado. Pelo menos foste útil. Olha só. Português rouba nosso ouro, depois vem na nossa cara chamar a gente de burra e desinteressante. E ainda rouba a tua curiosidade pra ele não ficar sem a curiosidade dele. Não. Eu acho que a gente estarei em deveria sair. Porto. Estarei em Porto terça-feira, eu vou te caçar. Não. Pelo amor de Deus. Tchau, galera. Feliz ano novo. Feliz Feliz Natal. ano novo. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado por todo mundo que ouviu a gente aí nesse início de podcast, nessa primeira temporada. A gente espera que vocês estejam aí com a gente pro ano que vem também. E espero que vocês tenham gostado bastante. Deixem os recados de vocês, se tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram ver aqui. Como a gente falou que vai ter algumas reformulações, fiquem à vontade para dar aquele pitaco aí. E a gente vai continuar com alguns conteúdos, com a cobertura do time lá na página do Red. É só dar aquela conferida, seguir a gente. E é isso aí. Obrigadão a todo mundo. Gisele, Duarte, muito obrigada. Apesar do Duarte não querer a nossa presença, né, Gisele? Então acho que Eu é acho melhor que o a Duarte gente a dar gente tchau nem e deveria feliz... agradecer. O Duarte Feliz tá aqui Natal e Feliz Ano Novo. Só para nós Duarte- duas e pros ouvintes. Só para nós duas. O Duarte tá aqui só pelo nosso ouro e nosso açaí. Pessoal que tá ouvindo, eu gostaria de saber também qual que é a resposta de vocês para cada categoria que a gente falou aqui. Então, se estiver ouvindo no Spotify, nem sei se Spotify tem lugar de comentar, acho que não. Mas vai pro YouTube, comenta no YouTube. Ou então vai que a gente sempre faz o post de divulgação no Twitter. Comenta lá no Twitter. Qual que é o vencedor de categoria de vocês? É decepção, surpresa, gol mais bonito, gol que mais gostou, jogo que mais gostou, etc e tal. A gente quer saber de vocês Twitter, também. no Twitter e no Instagram também. A gente vai abrir a caixinha lá para vocês falarem. Mas também no Twitter vai ter também top com os gols bonitos do último ano. Enfim, vai ter algumas coisinhas legais aí para final de ano para vocês. Da minha parte é tudo. Eu estava aqui a ouvir as minhas moscas. Eu não estava a perceber mais ou menos. Deixei Você as sabe que moscas você tá correndo falarem. risco de ser cancelado Portuga. por machismo, né? Tô nem aí. Não, estou a brincar. Foi um prazer estar com vocês na primeira temporada, né? Vamos por mais. É só isso que nós queremos. E Nossa, você fez o igualzinho do Klopp. ele faz. O Klopp faz assim. Não sei. Eu já estou a apanhar Ai, os que agonia tiques. desse barulho. Isto é coisa de quem sabe, quem tem inteligência. Estás a ver? Só quem tem inteligência consegue fazer o... Enfim. Eu achei que era sotaque de alemão, porque quando eu cheguei lá em Liverpool, eu conheci um alemão, torcedor do Liverpool, que passa Tchau, férias em tchau. Ela vai Liverpool, continuar a gosta história, de mas tchau. Liverpool. E aí ele também. Napoleon had that idea. He would conquer the bloody world, you know. And that's what I wanted, that Liverpool would be untouchable.